O primeiro texto leva-nos de regresso ao episódio entre Ananias e Safira. Ananias e Safira são aquele casal que, apesar de fazer parte da igreja, vendeu um terreno, mas resolveu mentir à igreja acerca do rendimento que eles tinham tirado daí. E depois vamos para o segundo texto, quando, a propósito da discriminação que estava a acontecer na distribuição da igreja, as mulheres de origem grega estavam a ser prejudicadas em relação às mulheres de origem judaica, e aí se instituem os diáconos. Então são estes dois textos. Primeiro, no capítulo 5, verso 3. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. E agora no capítulo 6, versos 2 e 3. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã é: a salvação é de graça, mas a obediência custa. A salvação é de graça, amém? Mas a obediência custa, amém? Amém. É um amém, se calhar, menos entusiasmado. Deixa-me dizer, o mundo está cheio de cristãos que dizem ter Jesus. Eu tenho Jesus, eu amo Jesus. Mas muitas destas pessoas que dizem ter Jesus e dizem amar Jesus não pagam o preço de obedecer a Jesus. Há uma diferença entre exprimir o nosso amor a Jesus e fazer aquilo que Ele manda. Há uma diferença entre, eventualmente, termos sentimentos positivos, favoráveis acerca de Jesus e fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. Portanto, dizer que temos Jesus, mas não sermos obedientes é fácil. Mas deixa-me dizer, além de ser fácil, é fatal. É fatal. Por isso, a mensagem que te quero pregar nesta manhã vai falar de obediência, vai tentar fazer uma coisa que tem sido o propósito desta série de mensagens. Esta série de mensagens chama-se Lapa no Mapa. Deixa-me usar esta analogia para te explicar um pouco aquilo que nós temos estado a tentar fazer durante esta série de mensagens. Que é olhar para dentro, mostrar a nossa casa. Há uma diferença, por exemplo, quando tu vens à igreja ao domingo, há uma diferença na maneira como tu estás na igreja, provavelmente, e como tu estás em casa, certo? Deixa-me dar o meu próprio exemplo, o exemplo da minha família. Para qualquer família é mais fácil parecer santa na igreja, certo? Na igreja parecemos sempre todos um pouco mais santos. Mas é na nossa casa que realmente se vê aquilo que nós somos. Então, deixa-me usar esta ilustração para te dizer que esta série de mensagens, com a mostra de gráficos, e o pastor Filipe, no domingo passado, deu-nos um descanso de gráficos e hoje volto a trazer imagens e bonecos e outra vez. E eu sei que para muitos podem dizer que estranho, estou a ir à igreja e gasta-se tempo da pregação da palavra a mostrar gráficos e números e esquemas e bonecos. Deixa-me dizer-te, tu estás a conhecer a Igreja da Lapa em casa. No mapa, esta é a casa da Igreja da Lapa e estás a ver a Lapa por dentro. É por isso que nesta série de mensagens eu vou partilhar coisas contigo acerca dos nossos números, de quem somos. Hoje, vejam bem, vou partilhar coisas acerca do dinheiro que nós temos, que nós investimos. Então, tu hoje vais ter uma visita guiada à família da Lapa, mas não é só a Lapa quando vem ao culto, muito bonitinha, muito espiritual. É a Lapa em casa, as suas contas. Então, vamos orar a Deus, para que isto possa ser feito de um modo que o engrandeça a Ele e que a sua palavra, o seu Evangelho é pregado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este domingo aqui. Nós agradecemos-te, Senhor, nós oramos também pelos nossos queridos irmãos, o pastor Filipe, o Newton, o Jonathan Xavier, que estão em Espanha, em Granada, na amada Igreja Luz a las Naciones, do pastor Pedro e do pastor Guilherme Blois, irmãos que nós amamos. Senhor, obrigado pela presença, pelo encontro nosso com estes nossos irmãos em Espanha,
nós sentimos que Tu nos estás a mostrar mais terra do que apenas a do nosso país. Senhor, nós oramos também por aquilo que queremos agora fazer ao olhar para a Tua Palavra e voltarmos ao texto dos Atos dos Apóstolos, Senhor. Ajuda-nos a ser discípulos que obedecem e que não dizem apenas amar-Te, mas praticam esse amor na obediência. Guia-me, portanto, na Tua Palavra, na reflexão que vamos fazer acerca de quem nós somos, hoje, aqui em fevereiro de 2025. É isso que nós oramos, e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Volta aí ao texto. Atos no capítulo 5, Atos no capítulo 6. A semana passada, quando ouvi o pastor Filipe a pregar, pensei que seria interessante estacionar nestes textos novamente, voltar a duas ênfases que o pastor Filipe fez e desdobrar isso para esta série A Lapa no Mapa. No domingo passado, nós ouvimos, a partir do texto de Ananias e Safira, que não mentir não chega. Não mentir não chega. Então, rapidamente, e se tu não estavas a semana passada, deixa-me assim tentar resumir muito rapidamente a história de Ananias e Safira que tu encontras no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos. É o primeiro problema que a Igreja enfrenta dentro de si mesma. Os problemas que até então, no livro dos Atos, tinham aparecido eram problemas de oposição à Igreja, eram problemas que vinham de fora, mas agora é o primeiro problema que acontece dentro. E acontece porque Ananias e Safira, ao fazerem um negócio, eles mentiram acerca do valor da venda. E por causa disso, na altura de contribuir para a Igreja, deixaram que fosse Satanás a guiar a vida deles. É uma história drástica. Deixa-me dizer-te, se tu não conheces bem a Bíblia, eu quero encorajar-te a ler a Bíblia, e a Bíblia vai-te meter medo às vezes, ok? É normal. Porquê? Porque ter medo é uma coisa normal que acontece sempre que nós estamos diante de alguma coisa que é maior do que nós. E a Bíblia vai-te, muitas vezes, transmitir emoções destas. Tu vais estar a ler... Porque, por exemplo, o que aconteceu é que Ananias e Safira, como vimos a semana passada, são apanhados na mentira e morrem à frente do apóstolo Pedro. Logo a seguir, no capítulo 6, outro problema acontece. O pastor Filipe já pregou sobre isso, não preciso estar a pregar outra vez. Discriminação dentro da Igreja. Não esperes perfeição dentro da Igreja. A Igreja é cheia de gente imperfeita, pecadora. Portanto, há problemas que vão acontecer na Igreja porque a Igreja está cheia de pecadores com problemas. Então, essa discriminação terrível é uma coisa terrível. A Igreja deve lutar sempre contra a discriminação. Então, essa discriminação significava que as viúvas de origem judaica estavam a ser mais bem cuidadas do que as viúvas de origem cultural grega. Então, por causa desse problema, nasceram os diáconos. E eu gosto sempre de sublinhar isto. A coisa maravilhosa que nós temos na Bíblia, que é a presença dos diáconos, que nos dá a presença dos diáconos aqui. E vou pedir a mesma coisa que pedi no primeiro turno. Não te esqueças que ainda antes daqui chegar, já outros irmãos teus estiveram aqui a cultuar das 9 às 10. Mas eu vou pedir aos diáconos que estejam aqui que fiquem em pé. Até porque há muita gente nova a chegar e muitas vezes não conhece os nossos diáconos. Então que fiquem em pé, os diáconos, força, para olharmos para eles. Portanto, ok, só aqui tu estás a ver alguns não estão porque estavam, por exemplo, no primeiro turno. Ok? Obrigado, meus queridos. Sabem a coisa fantástica? É que estes homens e estas mulheres existem porque problemas existem antes deles. É uma boa notícia que estes irmãos e irmãs nos sirvam, mas antes foi preciso a má notícia de haver problemas dentro da Igreja. Então, é por isso que estes diáconos apareceram naquela igreja há cerca de 2000 anos e em qualquer igreja deve haver diáconos. O que não significa que o diácono, que a rigor é a pessoa que serve, é mesmo aquela pessoa que serve. Epá, eu preciso de alguém que me sirva, não é? Eu tenho problemas, eu preciso de alguém que me sirva para os problemas que eu tenho. Então, nesse sentido, essas pessoas que servem, os diáconos, é isso que a palavra diaconia quer dizer, serviço, não significa que eles fazem todo o trabalho da igreja. Há muito mais trabalho da Igreja que é feito porque cada cristão deve ter a atitude dos diáconos. Se tu és cristão, tu deves ter esta atitude de serviço, de responder à maravilhosa salvação que recebeste de Jesus com serviço. Mas é verdade que estas mulheres que tu viste levantarem-se e estes homens que tu viste levantarem-se são pessoas que, de facto, estão colocados de parte porque nós lemos Atos 6 e acreditamos que devemos fazer a mesma coisa. Então, acerca disto, o pastor Filipe disse que não discriminar não chega. Na Igreja de Jesus, não discriminar não chega.
Aliás, esperem, ainda antes dos diáconos, quero voltar aqui a Atos 5. Primeiro, o pastor Filipe disse, não mentir não chega. E agora essa frase vai aparecer aqui. É preciso uma vida que se entrega por inteiro em verdade e generosidade. O pastor Filipe disse isto. Não mentir não chega. Não basta que nós sejamos uma comunidade de pessoas que fazem tudo para não mentir. É preciso nós sermos uma comunidade que se entrega em verdade e generosidade. Daí que uma das perguntas que eu hoje vou fazer é: que tal se nós dermos números à generosidade que é necessária para a Igreja da Lapa concretizar o plano que passa a vida a falar, que é abrir igrejas novas? Portanto, agora vais encontrar essa frase toda aí. O pastor Filipe lembrou, a partir do episódio de Ananias e Safira, que não mentir não chega. O que é preciso além de não mentir? É preciso uma vida que se entrega por inteiro em verdade e generosidade. Daí que a pergunta que eu hoje faço, e por isso já vou mostrar a seguir os modos de tentar respondê-la, é: então que tal se nós dermos números a essa generosidade? E deixa-me dizer, isto tem sido uma coisa interessante que tem acontecido nos últimos anos e no último ano em particular. Em 2024, pelo menos 2 vezes eu preguei neste púlpito acerca de dar, acerca de pobres e ricos, acerca de contribuições. E uma das coisas que eu quero reconhecer, que há alguns de vocês trouxeram perguntas muito pertinentes, no sentido de dizer: eu quero dar. Como é que eu devo dar? Também foi escutando a Igreja, quando a Igreja é instigada a dar mais, a ser mais generosa, que nós temos uma série de mensagens como esta, para começarmos a dar números. Porque falar em ser generoso no abstrato é fácil. Mais uma vez, isso é fácil, mas também é fatal. Então, hoje uma pergunta que eu quero tentar responder é: olha, que tal se nós dermos números àquilo que é preciso para nós fazermos acontecer aquilo que é o nosso objetivo, e deve ser o objetivo de qualquer igreja, que é abrir igrejas novas. Agora, também é verdade que a partir de Atos 6, uma das coisas que o pastor Filipe disse é que não discriminar não chega. O que é preciso? É preciso uma vida que se entrega por inteiro em acolhimento, que é oração, palavra e provisão. Daí que outra pergunta que eu hoje faço é: que tal se nós dermos números à provisão que é necessária, por exemplo, para uma coisa que nós temos de fazer e que é visível, que é obras na nossa igreja, que são urgentes para nós servirmos do povo de Deus que aqui se reúne. Então, agora esta frase aparece aí também. É preciso uma vida que se entrega por inteiro num acolhimento que é oração, palavra e provisão. Então, lembras-te, no problema da discriminação era preciso a Igreja ser acolhedora. Porque não é suposto que eu, como cristão, por exemplo, acolha muito bem o Timóteo e, por exemplo, não acolha bem a Madalena, que aqui está ao meu lado. Eu tenho de acolher os dois da mesma maneira. Lembras-te quando vimos a carta de Tiago? Tiago criticava os cristãos que andavam a separar, por exemplo, eu recebia muito bem o Timóteo, porque o Timóteo tinha o quê? Tinha dinheiro. E recebia mal a Madalena, porque a Madalena não trazia dinheiro. Madalena, tens aí dinheiro contigo? Não trouxe. Está em casa, exatamente, está guardado. E se calhar até tens mais em casa do que o Timóteo aqui. Não é? Então, uma das coisas na altura que nós vimos é que uma igreja não deve discriminar, por exemplo, entre pobres e ricos. Nós devemos acolher todas as pessoas que são chamadas por Jesus. Então, repara, por um lado é isso que tu encontras aí, a descrição em 3 aspectos diferentes, o que é acolher. Neste texto de Atos 6, nós podemos resumir o que é acolher em termos de oração, palavra e provisão. A oração e a palavra ficava sobretudo para quem? Para os pastores, para os apóstolos, e a provisão ficava sobretudo para quem? Para os diáconos. Então, uma igreja que acolhe distribui as tarefas consoante as funções. Os pastores têm, sobretudo, de estar entregues à oração e à palavra.
Os diáconos vão tratar de tudo aquilo que seja necessário para tratar, para os pastores estarem dedicados à oração e à palavra. Isto não quer dizer que depois fica tudo muito especializadíssimo, não é que este só faz isto e aquele só faz aquilo, mas tu vês aqui uma ordem que o Espírito Santo está a criar na igreja. Então, hoje nós perguntamos, por exemplo, pensando em colocar números nas coisas, olha, que tal se nós dermos números à provisão que é necessária, tendo em conta que, por exemplo, esta casa de oração, ela serve para vos servir. Esta casa de oração serve-vos. Tem de estar em condições de vos servir. A vocês que são o povo de Deus, trazido pelo Espírito Santo. Vocês não estão aqui, tu não estás aqui nesta manhã porque eu te chamei. Eu não chamei ninguém esta manhã. Acredita, eu acordei cedo, apanhei o comboio, vim para aqui, eu não chamei ninguém. E de repente chego aqui e está aqui uma data de gente. Porquê? Fui eu que chamei. É o Espírito Santo que chama as pessoas. A tua conversão depende apenas do trabalho que o Espírito Santo fez no teu coração para que tu reconhecesses que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Então, isto significa que o povo que é atraído pelo Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, podíamos chamar Atos do Espírito Santo, o povo que é atraído pelo Espírito Santo, ele é recebido na igreja, porque a igreja é a casa das pessoas que fazem parte de Jesus. E a igreja tem de se dispor para acolher, provendo para os seus membros. Então, a partir destas duas perguntas, hoje vai ser uma mensagem até um pouco estranha, porque eu vou colocar preços nas coisas. Lá se vai o nosso romantismo e a nossa espiritualidade toda, não é? Fala-se em dinheiro. Isto estava a ir tão bem. Mas deixa-me dizer-te, eu consigo saber se tu és um bom pai pela maneira como tu investes nos teus filhos, cuidando deles. Deixa-me dizer-te, eu consigo dizer se tu és um bom marido pela maneira como tu investes na tua esposa, cuidando dela. O nosso amor com Jesus e com a sua igreja não é abstrato. Eu consigo dizer-te se tu és um bom membro de igreja pela maneira como tu investes na comunidade de Jesus. Então é por isso que nós temos de largar uma conversa teórica, abstrata, até para termos a ideia daquilo que a Lapa é. Não te esqueças o que eu te disse ao início. Eu disse que tu hoje ias ver a Lapa mesmo por dentro. A casa da Lapa. Hoje não estás a ver a família Lapa apenas quando ela fica toda bonita para ir à igreja. Hoje estás a ver a família Lapa na igreja, mas é como se estivesse a entrar na casa da família Lapa. Quando tu és recebido por alguém, se alguém te receber, por exemplo, para uma refeição, tu consegues ter uma ideia, a partir daquilo que vais comer, do custo que esteve envolvido na refeição que tu estás a tomar. Então hoje é um pouco esse exercício que queremos fazer também. Eu tenho algumas figuras para mostrar, são 5. Num outro momento está aqui o meu fiel escudeiro, o Manel, ele vai-me ajudar. O Miguel Pinto também está ali. Deixa-me só começar por fazer este preâmbulo. As imagens que eu te vou mostrar hoje, elas não são apenas o reflexo do meu trabalho como pastor que preside esta igreja. Elas são o reflexo do trabalho de muita gente. Deixa-me só dizer rapidamente como é que isto aconteceu durante a semana. Terça-feira, eu estava lá em cima, no primeiro andar. Agora, geralmente, somos pelo menos 4 pessoas, 5 pessoas, às vezes até mais pessoas a trabalhar aqui durante a semana, porque estou eu, geralmente, está o pastor Filipe, agora está o Newton e o João, como obreiros lá em Algés, e o Manel costuma estar connosco à terça-feira e à quinta-feira, porque, apesar de estar a trabalhar para a empresa onde ele trabalha, ele pode trabalhar remotamente e, por isso, costuma estar aqui connosco. Outras pessoas se juntam. Por exemplo, se tu quiseres juntar-te para trabalhar aqui remotamente, desde que sejas disciplinado, não faças muito barulho e não perturbes a ordem, podes usar a internet da igreja e podemos trabalhar juntos. Algumas pessoas têm aproveitado isso. Na terça-feira eu chego e agora temos aquela sala mais bonita, tem lá um quadro, finalmente temos um quadro. Então, eu comecei a escrever, olha, o meu objetivo é aplicar este texto pensando nestas questões. Estava o Manel ao meu lado, estava o João ao meu lado, estava o Newton. E nessa altura, eles começaram a contribuir para me ajudar a saber o que é que deveria mostrar. Por outro lado, isto nada seria feito se não fosse o talento gráfico do Vinícius, que é sempre ele que depois trata isto tudo, e de muitos outros irmãos que participam, sobretudo, neste caso, os irmãos da tesouraria. Nosso irmão Miguel Pinto, nosso tesoureiro, nosso irmão Miguel Sousa, o irmão Sérgio também está envolvido na tesouraria e outros diáconos que participam. Portanto, quando eu te estiver a mostrar isto,
Não pensem, ei, olha, o Tiago fez um desenho em casa. O Tiago não fez nada em casa. É uma equipa inteira que está a cuidar da igreja, a administrar a igreja, para agora te poder mostrar números. Ao longo desta série é isto que está a acontecer. Eu sei que, imagina, tu estás aqui pela primeira vez, podes achar um pouco estranho, mas lembra-te o que eu te disse, eu estou aqui para te mostrar hoje a Lapa em casa, para te mostrar como é que nós vivemos a nossa fé e como é que devemos continuar a viver a nossa fé, tendo em conta o propósito de abrir novas igrejas. Então, primeiro preço. Um de vocês vem ter comigo e pergunta-me assim, Tiago, quanto é que custa abrir uma igreja nova? Quanto é que custa abrir uma igreja nova? Custa 80 mil euros. Para a próxima fazemos mais suspense. Maria, mete só quando eu disser, está bem? Para ter mais suspense. Agora já está. Pronto. 80 mil euros é o que custa para abrirmos uma igreja. O que é que achas? Parece, não precisas responder, é uma pergunta retórica. Parece muito, parece pouco? 80 mil euros. Para mim, que ainda estou um pouco atrasado no tempo, são 16 mil contos. É assim que eu ainda penso. É por isso que eu fiquei perdido no passado. 80 mil euros. Deixa-me dizer, não quero levar muito tempo do teu tempo, mas deixa-me dizer, a última vez que nós abrimos uma igreja nova foi quando? Força, igreja, quando é que foi a última vez que abrimos uma igreja nova? Portanto, qual foi a data da autonomia da Margem Sul? 2021. Para teres uma ideia daquilo que na altura nos custou, agora estou a falar de preço, okay? Estou mesmo a falar de dinheiro. Não estou a falar no custo pessoal, nas famílias que enviámos, não estou a falar em nada disso, estou a falar só em dinheiro. Na altura custou-nos cerca de 60 mil euros, mas é preciso ter em conta que o nosso obreiro lá, o pastor Diego Lopes, sendo sustentado por nós, não era só sustentado por nós, porque ele faz parte de uma junta missionária europeia chamada IMF. Portanto, significa que o sustento do pastor Diego também recebia essa contribuição, mas a Lapa custou cerca de 60 mil euros, mais ou menos, abrir a Igreja Batista na Margem Sul. Portanto, quando eu te mostro este número, estes 80 mil euros, estamos agora a pensar em primeiro lugar em quem? Em quem é que nós estamos a pensar? Em que lugar é que nós estamos a pensar agora? Já não é Margem Sul, já é Igreja Autónoma, já saiu de casa, já faz a sua vida sem precisar de nós. Qual é a igreja que eu estou a falar-te agora? Igreja de Algés. Deixa-me dizer, só para tu teres uma ideia, quero primeiro apontar a tua atenção. Tu já estás a ver ali números, há coisas que já estão a chamar a tua atenção e por aí fora, mas despesas. De onde é que vem estes 80 mil euros? Há várias despesas. Há, naturalmente, o sustento dos obreiros. Deixem-me dizer, nós acreditamos, há aqui detalhes que depois nós podemos dar, até porque este é um motivo para aqueles que são membros de igreja, as perguntas que tiverem, virem ao nosso encontro, dos pastores, dos diáconos, da tesouraria, seja de quem for. Até porque em breve, fevereiro, março, mais tardar, nós queremos ter a nossa segunda Assembleia este ano para aprovar o nosso orçamento e as nossas contas. Nós somos uma igreja batista, somos uma igreja que tem uma Assembleia. Tu, quando és membro de igreja, tens acesso aos números, tens acesso às contas da igreja. Nós acreditamos que há um papel de responsabilidade, de envolvimento do membro com estas coisas, que naturalmente começa não só em querer saber. Hein? O membro participa na vida da igreja não é só querendo saber o que acontece com o dinheiro. É como? Em primeiro lugar, antes dele querer saber, o que é que ele precisa de fazer? Ele precisa dar. Porque se tu não dás, para que é que queres saber? Se calhar vou eu dizer-te, olha, tu queres saber, mas tu não estás a dar. Não faz muito sentido. Então, o primeiro passo é dar, é estar envolvido. O segundo é pedir contas. Agora, não se pede contas de coisas onde nós não estamos a contribuir. Não é? Pronto. Mas é para tu saber, se tiveres dúvidas, tu vais ter oportunidade para colocá-las falando connosco. Agora, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é que nestas despesas, estamos aqui a falar por exemplo, do sustento de obreiros. A primeira plantação de igreja na qual eu estive envolvido, em São Domingos Benfica, em 2007, eu não era sustentado totalmente pela igreja. Eu tinha um outro trabalho. Agora, é verdade que nós estamos a pedir condições diferentes para as plantações de igreja que a Lapa faz. Porque o facto de, por exemplo, eu ter passado por circunstâncias mais difíceis no passado não significa que não creiamos que aqueles que estão envolvidos no ministério possam ter agora condições mais favoráveis do que aquelas que eu tive. Percebes? Portanto, algumas das coisas que nós estamos aqui é projetando, por exemplo, que idealmente os obreiros devem estar completamente sustentados. Então, os encargos vêm daí, os obreiros, o aluguer do espaço. Isto agora levaria muito tempo e eu quero tornar
Isto breve. Para tu teres a ideia, em Algés, nós pagamos apenas, damos uma contribuição à Igreja Evangélica de Algés, que tão amavelmente e generosamente nos recebe, damos uma contribuição de 250 euros. Onde é que tu, com 250 euros na área metropolitana de Lisboa, vais alugar um espaço que receba mais de 50 pessoas? Portanto, é só para te dizer que se tu tiveres questões acerca disto, depois há muita minúcia, há muitos detalhes. Nós temos tido algumas condições extraordinárias, por exemplo, no caso da nossa missão em Algés. Tem a ver com despesas de constituição, porque as igrejas tornarem-se legalmente reconhecidas, há despesas também para isso. Tem a ver depois com muitos outros encargos. Há uma estimativa que eu gostei muito e que o nosso irmão, o Miguel Pinto Tesoureiro, nos ajudou quando há pouco tempo tivemos uma reunião, ele e outros que participaram, a ter este valor. Sabes, uma estimativa média a partir aí do valor de 200 euros de dízimo por mês. Mais ou menos, qual é a estimativa que tu precisas? Quantos dízimos é que são precisos para ter uma igreja autónoma? Hã? Aí encontras 20 dízimos. Hoje pode ser, que horror, fui uma igreja, eles dizem quantos dízimos é que é preciso para sustentar uma igreja. Olha lá, como é que tu sustentas a tua vida? Tens de ter um salário, precisas ter um dinheiro a entrar todos os meses. Quero dizer isto com respeito. Nós não somos católicos. O Vaticano não nos paga as contas. Somos nós próprios que nos sustentamos. Somos comunidades, como agora está na moda dizer, autossustentáveis. Os batistas são estas comunidades, os batistas e outros, não somos a única denominação evangélica que acredita nestes princípios. Os batistas acreditam nisto desde sempre. Então há 400 anos a acreditar nisto. Cada igreja é que deve ser responsável pela sua própria vida. Então, para tu teres uma ideia, para a igreja ser sustentável, é isso, mais ou menos, cerca de 20 dízimos a partir do valor de 200 euros. É assim, as coisas têm preço. As coisas... O pessoal não está a gostar desta mensagem. Meus queridos, vejam aí o que é que está a acontecer. Eu consigo pregar sem microfone, mas acredito que mesmo para a transmissão, é isso, está de volta. Voltaram a dar-me som. Voltaram a dar-me som. Jéssica e Tiago, posso continuar a pregar? Isso. Eu sei que eles são favoráveis a que eu prego. Vamos então, só para teres esta ideia, é uma primeira figura. Manel, em relação a isto não tens nada a acrescentar. Miguel, em relação a isto não tens nada a acrescentar, certo? Vamos para a segunda figura. Espera, não ponham ainda. Esta é divertida. Quanto é que eu vos custo? Agora vocês vão ver qual é o preço na minha cabecinha, vai aparecer um preço na minha cabeça, na cabeça do pastor Filipe, e vai aparecer um preço também agora nos nossos novos dois obreiros, o Newton e o João, lá em Algés. Então, quanto é que nós custamos? Vamos lá, qual é o preço? Preço certo. Então, podíamos ter feito isto a preço certo, vinham 3 pessoas, iam mais acima, mais abaixo e a gente mostrava. Mas estão a ver aí. Despesa total de pastores e obreiros em 2024, 107.000 euros. E agora temos aí a despesa extra para 2 obreiros, 22.000 euros. Manel, telegraficamente, tu fizeste um comentário no primeiro turno, faz agora, por favor, também. Isso é só para perceberem onde é que vêm as percentagens. Quando vocês veem ali aquelas percentagens do lado direito, os 63% dizem respeito aos 107.000 euros. Ou seja, não tem João, não tem Newton. O salário dos pastores representa 63% das nossas despesas. Quando vocês olham para os 23%, estamos a falar dos encargos gerais da igreja, de luz, água, por aí fora, o que custa ter a igreja a funcionar. E os 13% significam o dinheiro alocado aos ministérios da igreja, desde os adolescentes às mulheres. Algumas dessas atividades até dão lucro, por exemplo, no caso das mulheres, nem sequer despesa deu. Estamos só a falar de lucro. Mas aqui, como estamos a olhar só para despesas, e é importante percebermos isto, aqui estamos a olhar só para o que custa. Não estamos a olhar para o que depois nós conseguimos cobrir desses custos. A igreja custa 170.000 euros por ano, neste momento. Muito bem, Miguel, queres acrescentar alguma coisa aqui também? Força, então vem. Só lembrar aos irmãos que a igreja não se custa. A igreja custaria muito mais se as instalações onde nós estamos fossem alugadas, por exemplo. Aqui temos sempre que nos lembrar da graça de Deus para connosco, das nossas instalações. E só lembrar também que dentro daquele valor dos pastores estão a cerca de 30% de encargos sociais que são pagos ao Estado. Os irmãos todos ouviram. Eu vou só dizer para aqueles, em termos da transmissão,
que eventualmente não terão ouvido a voz do Miguel, portanto, nós temos de lembrar, por exemplo, que temos a bênção de estar em instalações que são nossas, portanto, nós não pagamos. Elas já são nossas, já nos pertencem e dentro deste valor estarem também os encargos sociais. Portanto, aqui nós começamos a ter uma ideia prática do que é que custa, do que é que as coisas custam na nossa igreja. Como é que se mantém a igreja que se tem, graças a Deus nós temos as próprias instalações, mas como é que se mantém a igreja que se tem quando, por exemplo, são necessárias obras de manutenção e reforma, tendo em conta as atividades regulares? Ainda antes de mostrarmos esse gráfico, mas aqui é onde entramos agora nas obras que nós precisamos fazer. Eu não tenho tempo como dar todos os detalhes. Nós, há uns anos, metemos-nos num grande projeto de obras que, contra as nossas expectativas, não foi aprovado pelos nossos vizinhos, quando precisava de um consenso. Portanto, nós estávamos preparados para arrancar as obras, tínhamos um projeto incrível que estava aprovado na Câmara e quando julgávamos que o mais difícil estava feito, por causa disto nós não pudemos fazer obras. Por um lado, Deus soube usar este momento, eu também quero dizer isto com sinceridade, porque Deus soube usar esse momento para colocar o coração da igreja mais afinado com uma prioridade missionária. E quero dizer-te isto com sinceridade. Se nós tivéssemos avançado para as obras, não teríamos feito necessariamente nada de errado. Mas eu quero dizer-te isto. Se nós tivéssemos avançado para as obras, não tinha nascido a Igreja da Margem Sul e não estaria agora a nascer a Igreja em Algés. Portanto, nós sabemos que temos de investir nas nossas instalações, mas, por um lado, agradecemos a Deus o modo como as coisas aconteceram. E só uma outra nota à parte, porque é importante sempre dizer isto. E não teríamos chegado lá sem o ministério do nosso, ele já não é nosso pastor, mas nós vamos sempre chamar o nosso pastor, do nosso querido pastor Marco, que como missionário que era, ajudou a que nós portugueses não ficássemos numa lógica de manutenção, a pensar só na nossa casinha e pensássemos numa lógica de multiplicação do reino. Esta série de mensagens não estaria a ser pregada sem o ministério fiel do Mark connosco ao longo de tanto tempo. Agora, tendo dito isto, algumas obras precisam de ser feitas. E eu estou habituado a ouvir os vossos comentários acerca das obras, e às vezes são mais simpáticos, outras vezes menos. Eu sei, por exemplo, muitos de vocês, se não repararam, vão reparar agora, mas eu duvido não tenham reparado, olham para a carpete e pensam assim, eu não vou deixar a minha criança andar aqui, sobre o risco de contrair uma bactéria qualquer que só existe aqui na Lapa. Portanto, há muitas coisas que tu olhas para a Lapa e notas, isto já levava. Às vezes, quando chove aqui... E deixa-me dizer, no salão, e há coisas que no salão dá para ver que se tem de mexer, mas no geral nós não temos qualquer nenhum plano de mudar o salão, porque a nível estético o salão é perfeito para nós. Mas há necessidades, sobretudo quando vais lá atrás e te apercebes. Foi por isso que o ano passado nós tivemos obras no apartamento do lado direito. E é por isso que precisamos ter obras, sobretudo no nosso salão social. E é por isso que eu quero que tu olhes agora para o próximo slide. Quanto é que custam estas obras? Assim, atirando um valor... Um cálculo, não foi feito por mim, foi feito por muita gente. Vamos estar a falar, vamos dizer assim, razoavelmente 100 mil euros. No meu tempo, 20 mil contos. É muito dinheiro. Mas é o que as coisas custam, meus irmãos. É o que as coisas custam. Só alguns aspectos. Quais são as necessidades? Segurança. Como os gauleses, nós não queremos que o teto caia em cima de nós, não é? Começando por aí. E deixem-me dizer, já aconteceu nesta igreja, eu não vos quero assustar, mas já aconteceu nesta igreja cair pedaços de teto em cima... Por acaso não caiu, felizmente não caiu em cima de ninguém. Por exemplo, aqui, volta e meia, eu estou aqui perto, vocês não... Há ruídos estranhos aqui no nosso salão, geralmente é nesta fase aqui. É uma fase de intensa atividade paranormal na nossa igreja, aqui. Okay? Nunca sabemos bem o que é que está a cair, o que é que pode cair. É necessário, é pela nossa segurança, não é só pela segurança, é pelas necessidades que nós temos vindas da bênção tão boa. E agora o David e a Lilian já contribuíram, bebés a vir. Portanto, há muita necessidade de espaço aqui. Eu passo telegraficamente, Manel, dá aqui uma ideia acerca dos valores que vêm aí, já no próximo quadro. Sendo que há ali uma nota que é importante termos a conta. Além das obras, não se esqueçam, nós poderemos precisar de usar outras instalações conforme a envergadura das obras que sejam aqui feitas. E para isso será necessário alugar um espaço durante esse tempo. Portanto, há aqui muita coisa. Portanto, este número 100 mil é para teres uma ideia. Próximo quadro, Manel, telegraficamente. Só dizer-vos uma coisa. Antes de verem este quadro como um problema, vejam como uma bênção. Porque isto é um quadro que eu mostro muitas vezes a muitas pessoas da igreja com orgulho. A dizer, olhem as classes que nós temos, olhem que nós... servimos 76 crianças, que temos classes com mais do que 10 crianças em cada sítio. E isto é uma bênção, é mesmo uma bênção.
mas também é um problema. Porque nós, quando olhamos para aqui, não sei se vocês conhecem bem os espaços, mas, por exemplo, aqueles que já foram à cozinha, naquele espaço que está entre a cozinha e a casa de banho, que nem sequer uma sala é, aquela sala aberta que tem o armário, nós temos que encaixar 12 crianças. Não sei se vocês veem como é que isso acontece, com mesas, mas 12 crianças naquele espaço é exigente. Aqui atrás nós temos que enfiar mais do que 20 crianças naquelas duas salas. Os professores estão sempre a queixar que eles não se conseguem sentar, que não conseguem ter espaço para todos e para aí fora. Por cima disto tudo, nós temos 12 crianças que ainda não entraram e que vão entrar este ano. Se pensarmos que as duas primeiras classes partilham sala, ou seja, a classe 1.1 e 1.2, são 12 crianças, são 24 crianças. Os professores, eu já comecei a avisar os professores daquelas classes, a dizer, preparem-se, eu não sei como é que isto vai acontecer, comecem a orar, é melhor, porque eu não sei bem como é que isto vai acontecer. Ou seja, tivemos 12 crianças a nascer em 2024, e tendo em conta que nós começamos com a escola dominical das crianças a partir dos 10 meses, são 12 crianças que vão entrar em 2025. Eu não sei bem onde, mas é por isso também que as obras são necessárias. Portanto, nós temos de prover no salão social condições melhores para poderem servir as nossas crianças. E se vocês repararem um detalhe interessante no verbo que o Manel usou, ele usou o verbo enfiar, não é? Porque, de facto, às vezes a escola dominical ainda entra mais uma, não é? E enfiamos lá para dentro, porque começámos a fazer bebés e agora é o que dá. Agora, irmãos, isto tendo em conta que nós precisamos... Este não é um número que pode vir a acontecer, já é um número real. Está bem? É um número real. E não te esqueças de uma coisa que eu já partilhei contigo ao longo desta série de mensagens. A visão da Lapa não é crescer mais aqui. A visão da Lapa é abrir novas igrejas. Portanto, nós quando pensamos nas limitações, também há um lado positivo nestas limitações, porque nós não queremos ser uma igreja que junte muito mais gente aqui. Mas nós queremos abrir igrejas novas. Agora, também tu, se fores inteligente, também vais ler nas entrelinhas o que eu te estou a dizer. É que se continuam a vir gente para aqui e o nosso plano não é criar uma mega igreja aqui, significa que há pessoas que vão ter de se comprometer com um plano de novas igrejas que estão a chegar aqui hoje, mas que no futuro podem estar numa outra igreja. E eu espero que isto não seja um problema para ti. Porque se crescer é um problema, que abençoado problema é esse. Agora, estamos a falar nas necessidades reais. O Manel, nas últimas semanas, tem estado a colocar uma pressão sobre mim e sobre o Filipe, a dizer o que é que eu vou fazer com estes miúdos, o que é que eu vou fazer. E precisamos de fazer isto. Agora, só quero terminar aqui a última figura para voltarmos e terminarmos no texto bíblico, porque temos feito estas digressões. Deixa-me dizer, estas digressões são intencionais. Porquê é que vocês não tratam disso em assembleias? Por uma razão, a vida da igreja vê-se no púlpito. O púlpito não é um lugar de teoria, meus irmãos. Infelizmente, há muitas igrejas a fazer do púlpito um lugar de teoria. Assim também eu. O púlpito não é um lugar de teoria. Portanto, se tu queres conhecer o que esta igreja é na prática, é no púlpito que estas coisas são ditas. É à quinta-feira que nós falamos acerca destas coisas. Portanto, é por isso que intencionalmente trazemos estes assuntos para o púlpito. Porque a nossa maneira de ser cristão não é uma ideia, não é um projeto, não é um sonho. É uma salvação que nos foi dada gratuitamente, mas custa, tem preço. O último gráfico é para tu teres a ideia, portanto, dos valores. A membresia mais que triplicou nos últimos 10 anos, e só para teres uma ideia da pandemia para cá, nós crescemos nos últimos anos 50%. Portanto, se estes problemas vos são apresentados em forma de preço, abençoados problemas que vêm de uma enorme bênção de Deus chamada crescimento. Uma vez mais, quero voltar a pedir que tu coloques os teus olhos no texto. Uma vez mais, eu quero dizer, tenho dito isto praticamente em todos os sermões, eu não te estou a garantir que crescer será o futuro da Igreja da Lapa, porque eu não sou Deus, eu não sei o futuro. Só o Senhor sabe o futuro. A nossa preocupação não é prever o futuro. A nossa preocupação é responder com fidelidade ao momento que já é presente. Não estarmos a ser sérios ao ponto de colocarmos preço nas coisas é uma maneira de desperdiçar a bênção que Deus nos tem dado. Não é a bênção que eu te tenho dado. Não é a bênção que o pastor Filipe tem dado. Não é a bênção de nenhum homem e de nenhuma mulher. É a bênção que Deus tem dado a esta igreja. Por isso, não é possível uma igreja levar a sério as palavras de Jesus, de sermos suas testemunhas, e logo na
Na primeira mensagem desta série, em Atos 1:8, falei-te nisto, há aqui uma ordem. Essa ordem também é encontrada de outra maneira em Mateus 28. Em Atos 1:8, Jesus disse que nós tínhamos de ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, na Samaria e até aos confins da terra. O mundo está cheio de pessoas que dizem que querem ter Jesus como Senhor, sem pagar o custo real da missão que Ele nos deixa. Eu quero aplicar este texto, eu quero aplicar os valores deste texto à tua vida, pensando no momento da Lapa. É óbvio que, imagina que tu estás aqui de visita e que, como estás de visita, portanto, não és chamado a estar a contribuir para a Igreja da Lapa, neste sentido. Portanto, tu podes e deves levar os mesmos princípios bíblicos que eu estou a partilhar para a tua vida, independentemente de seres ou não membro da Lapa. Se é verdade que a salvação é de graça, a obediência custa. É por isso que nós temos procurado uma cultura bíblica de honestidade diante das nossas contas. Há tantas coisas a correr mal em igrejas por falta de honestidade, meus irmãos. Há tantas coisas a correr mal em igrejas por falta de transparência. Há tantas coisas a correr mal em igrejas por falta de sinceridade diante de números concretos. Onde as pessoas vão para ser assim cristãos de ideologia, mas não são cristãos na prática, envolvidos na vida da igreja. Por isso mesmo, a resposta que nós damos a um evangelho que nos é dado de graça é nós darmos tudo. E não te assustes. Eu não estou a pedir que tu dês tudo à igreja. Eu quero só, nesta manhã, que tu, ao veres números das coisas, vais para casa a coçar a cabeça. Eia pá, 100 mil euros de obras. Eia, 107 para os pastores. Tu vais com números. E provavelmente não tinhas pensado nestes números. Mas o que eu quero não são os números na tua cabeça. O que eu desejo que possa acontecer em ti é, no teu coração, uma resposta de fidelidade àquilo que Deus tem feito na tua vida. Termino dizendo isto. Quando Jesus estava a horas da sua morte, uma das preocupações foi falar com os seus discípulos naquilo que geralmente conhecemos como a última ceia, a dizer assim. Ele repete muito isto. Podes ler este texto no capítulo 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João. Uma das preocupações de Jesus é dizer, pessoal, estou a parafrasear, Jesus não chamava pessoal aos discípulos, mas basicamente a ideia era esta, pessoal, se vocês realmente me amam, vocês fazem aquilo que eu vos mando. Se vocês realmente são a meu favor, vocês cumprem os meus mandamentos. Desde então, os discípulos de Jesus sabem que responde-se à morte de Jesus não com uma adesão sentimental apenas. É bom que haja uma adesão sentimental. Responde-se à morte de Jesus não com uma adesão intelectual apenas. É bom que haja uma adesão intelectual. Responde-se à morte de Jesus obedecendo. Porque a salvação tão cara já foi paga por Ele. Tu nem sequer vais ter de pagar aquilo que é mais caro e mais valioso. Nunca conseguirias. É a salvação. Tu só precisas de responder valorizando a obediência. Que o Senhor nos ajude, enquanto Igreja da Lapa, para, sendo a sua vontade, nós cumprirmos estes números e irmos muito avante deles. Por nossa causa, nós não somos nada por causa de Jesus. Vamos responder em adoração. A bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.